Notícia divulgada recentemente na internet levantou uma polêmica. Quais são os limites de exposição e como os profissionais devem atuar nas redes sociais sem comprometer a carreira? Este é o assunto do quadro Mercado de Trabalho desta terça-feira com Renato Dias. Boa tarde, Renato. Muito boa tarde, Lilian. Quem levantou essa polêmica sobre a exposição nas redes sociais foi uma jovem britânica de 16 anos que foi demitida após escrever num site de relacionamento que o emprego era chato. A atitude da adolescente, que trabalhava como estagiária, divide opiniões. E para falar um pouco sobre o assunto, trouxemos aqui no estúdio o professor de marketing digital, o Ednelson Prado. Ednelson, muito boa tarde. Boa tarde, Renato. Ednelson, então, profissionais de recursos humanos divergem até com relação a isso, né? Essa atitude dessa jovem. Muitos dizem que ela poderia falar porque estava fora do horário de trabalho, né? Na sua vida cotidiana, poderia se manifestar. Outros dizem que não, que a imagem dela é atrelada à empresa que ela trabalha. O que você pode falar sobre isso para a gente? Olha, não existe nada definido e especificado. O que manda é o bom senso. E o bom senso diz que você representa a empresa. Então, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando você, no caso Renato, quando está fora do horário de serviço, o que as pessoas se referem a você? É o Renato da Band. Então, você é a empresa mesmo estando fora do horário de serviço. Você representa, a sua imagem está atrelada à empresa. Então, você não pode colocar a imagem da empresa sob risco justamente porque você está no seu horário de folga. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, não dá para abusar. Eu acho que um ponto que seria importante seria as empresas já deixarem isso bem definido. Poderia facilitar e evitar problemas. Até pegando como gancho que você disse, Ednelson, é bom o candidato ou a pessoa que está entrando no emprego conversar já com o seu chefe, com o seu diretor, o que eu posso fazer, o que eu posso colocar no Facebook, por exemplo, que é o site de relacionamento mais usado hoje em dia? Sem sombra de dúvidas. Acho que toda empresa, até para facilitar, poderia ter um manual de conduta em relação às redes sociais. Isso evitaria problemas para a empresa e para os funcionários. O funcionário depois não poderia alegar desconhecer que existia essa política da empresa. Então, facilitaria de um lado e facilitaria do outro. Não tendo esse manual de conduta, manda o bom senso. E não existe uma regra, né? O que pode e o que não pode nas redes sociais. Não existe. Existe sim aquele cuidado que a gente deve ter, porque querendo ou não, é uma exposição, né? Então, a gente sempre parte do princípio. Vocês falaria pessoalmente determinadas coisas para as pessoas? Não. Então, por que você vai colocar determinadas coisas nas redes sociais? Então, é necessário ter realmente muito cuidado. Você é um funcionário, você é um profissional. As empresas hoje utilizam as redes sociais justamente para a questão de critério de avaliação. Então, quando você vai participar de um processo seletivo, muitas empresas vão às redes sociais para saber qual é o seu comportamento. Então, você deve ter cuidado, deve ter um pouco de atenção. E algumas empresas, elas até limitam o uso da rede social também, né, Ednelson? Existe isso? Sim, muitas empresas ainda limitam. A gente tem observado que isso tem diminuído, porque as empresas já entenderam que o seu funcionário é o seu primeiro público. Então, se ele estiver com liberdade, sabendo utilizar, ele pode ser o primeiro a estar falando bem da empresa, podendo passar informações da empresa. Então, acabou se cedendo mais espaço, dando mais oportunidades para a utilização. Mas isso também requer um pouco de cuidado, porque você tem atribuições, você também não pode deixar de fazer aquilo que lhe cabe para ficar na rede social. Então, tudo tem que ser feito com equilíbrio. No nosso caso, por exemplo, que somos jornalistas e precisamos desse contato com o público, né? A Fabiana Mendes, de Lorena, ela quer saber se ela pode divulgar que precisa de emprego na internet. O jornalista, ele utiliza a rede social como fonte de informação. Então, ter acesso à rede social no serviço é extremamente importante, até para saber de alguns acontecimentos que às vezes demoram um pouco mais para chegar até a redação e a gente pode ficar sabendo, tendo acesso já pela rede social de uma forma muito mais rápida. Então, acelera o processo do trabalho de jornalista. Com relação à questão de pedir emprego pela rede social, isso deve ser feito com muito cuidado, porque você também corre o risco de estar colocando em xeque a sua imagem. Por quê? Nossa, não conseguiu emprego de outra forma? Por que essa pessoa não conseguiu emprego? Por que ela está pedindo pela rede social? O que fez com que ela não conseguisse, pelos trâmites normais, conseguir um emprego? Será que existe algum problema de relacionamento? Então, tudo tem que ser avaliado para que você não seja analisado a todo instante. Quer dizer, aliás, você é analisado a todo instante. Então, tudo tem que ser avaliado com muito cuidado. Ednelson, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, a gente vai agora saber de algumas oportunidades de emprego em nossa região. Em Aparecida, vagas para pizzaiolo, monitor infantil, auxiliar de limpeza e coordenador de serviços de manutenção. Os interessados podem ir até o pátio, que fica na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, no centro. O telefone de contato é o 3105-7735. Em Lorena, o posto de atendimento ao trabalhador oferece as seguintes vagas de emprego: bombeiro civil, motoboy,
operador de máquinas fixas para pessoas com deficiência, professor de alunos com deficiência mental, técnico em administração e vendedor. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na rua Aldo Hermínio Zanin, número 22, no centro. E a Petrobras abriu concurso público para 1.232 vagas. 100 vagas são para contratação imediata. As outras para cadastro de reserva, entre os cargos de técnico de logística de transporte, técnico de manutenção, administração, construção, técnico de projetos e engenheiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março pelo site da Fundação. A prova será realizada no dia 18 de maio e os salários variam de R$3 a R$8 mil. Olha, e você pode enviar sugestões de temas para o nosso quadro. Faça isso através do e-mail que aparece aí no seu vídeo. Na semana que vem, não teremos o quadro Mercado de Trabalho devido ao Carnaval. Voltaremos na terça-feira, dia 11 de março. Voltamos ao estúdio. Lilian. Obrigada, Renato. E olha, um homem de 42 anos, um morador de rua, foi morto a facadas em São José dos Campos. O crime aconteceu na noite de ontem, na rua 7 de setembro, no centro da cidade. Há informações, segundo o acusado por esse crime, de que a briga teria sido motivada banalmente, né? Um assunto banal. A polícia apenas informou que o criminoso já tinha passagens, ele foi preso e encaminhado ao CDP de São José dos Campos. Ele não era morador de rua. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local. Só não foi divulgado se a vítima tinha passagens criminais. A seguir aqui no Band Cidade, a chuva que assusta moradores da região tem também a previsão do tempo, 1h09.